Bom dia a todos. Hoje, então, 5 de agosto de 2024, nós estamos aqui reunidos para retomar os trabalhos da Assembleia Geral de Credores da empresa Frigorífico Santos e Reinert Limitada. O processo de recuperação judicial é o número 5007-772-39-2022-824-0025, da Vara Regional de Falências, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da comarca de Jaraguá do Sul. Permanece secretaria nossos trabalhos a senhora Fernanda Eugênio, preposta do Banco do Brasil. A Assembleia, então, só para relembrar a todos, ela se instalou no dia 7 de maio de 2024. Naquela oportunidade teve uma deliberação de suspensão. Na continuação, realizada na última quinta-feira, dia 1º de agosto, então tivemos uma nova deliberação de suspensão da Assembleia para que fosse possível, então, realizar ajustes finais na proposta de pagamento, especialmente com o Banco do Brasil. Hoje se encerra o nosso prazo de 90 dias, contados da data de instalação, previsto no artigo 56, parágrafo 9º, da Lei 11.101 de 2005. Dito isso, então, vou passar de imediato a palavra ao doutor Antônio, procurador da Recuperanda. Doutor Antônio, não sei se o senhor conseguiu fazer a liberação no microfone e câmera. Vamos aguardar mais um minutinho, ver se o doutor Antônio consegue ingressar. Vamos aguardar mais uns minutos, estamos tentando contatar se o doutor Antônio está com algum problema de acesso à câmera e vídeo.
Doutor Antônio, o senhor está me ouvindo? Agora sim, doutora Luana. Desculpa, estava sem áudio aqui. Tá, não, tudo certo. Eu já fiz uma introdução rápida agora, aqui sobre a Assembleia, então lhe concedo a palavra já. Sim. Bom dia a todos, bom dia, doutora Luana. Entre a nossa Assembleia do dia 1º, né, e a continuação por hoje, nós fizemos uma nova tentativa com o Banco do Brasil de tentarmos aí uma composição, e a posição que eu recebi da doutora Fernanda previamente é de que o banco não aceitaria a proposta apresentada, né? Então, eu não sei se a doutora Fernanda pode se manifestar, só para que a gente esteja na mesma página aí, né? E confirmarmos se é isso mesmo ou se tem algum fato novo que o Banco do Brasil possa trazer para a Assembleia. Todos, conforme a conversa que nós tivemos na sexta-feira, doutor Antônio, sim, realmente a posição do banco continua sendo a mesma. Ok. Só para entender um pouquinho, o doutor falou de composição, não, a proposta foi de uma liquidação, né, com alienação de um imóvel, mas realmente não dá para aceitar, porque o deságio do banco continua sendo de 25%, e com o cálculo que nós fizemos aqui com a alienação desse imóvel, o deságio passaria a ser 70%. Só para esclarecer aos demais presentes, doutora Fernanda, posso tomar a palavra? Sim. Para esclarecer aos demais, nos surgiu a ideia aqui de propor ao banco o seguinte: o frigorífico ele tem um imóvel rural que é um imóvel avaliado em 5 milhões de reais. Então, nós vislumbramos aqui atender parcialmente o crédito do banco para liquidação antecipada, ou seja, o banco não ficaria sujeito àquele 1 ano de carência mais 9 anos para pagar. De que forma? O frigorífico se comprometeria a vender esse imóvel, desde que autorizado pela Assembleia. Esse imóvel ele está numa alienação fiduciária ao Sicoob Maxicrédito, que é um dos credores presentes na Assembleia, mas a venda do imóvel seria com o compromisso de quitar o Sicoob Maxicrédito, né, que é um saldo devedor em torno de 1.800.000, e o compromisso de pagar ao banco 3 milhões, quase 3.200.000, 3.190.000 e pouco, eu não tenho o valor exato aqui em mãos. Então, o que o frigorífico solicita nessa proposta? 1 ano para vender esse imóvel, né? E nesse 1 ano, o crédito do Banco do Brasil, esse valor que o frigorífico se comprometeria a pagar, esse de aproximadamente 3.200, ele seria corrigido com TR mais meio. Passados esses 12 meses, se o frigorífico não conseguir fazer a venda, ele não terá como pagar os 3.200 para o Banco do Brasil. Então, o frigorífico teria mais 6 meses de uma tolerância aí, mas aí com juros de TR mais 1 para fazer essa venda. Ocorrendo a venda, o frigorífico, então, pagaria 3.200.000 ao banco. Por outro lado, existe uma ação revisional do frigorífico contra o banco, né? O banco colocou, e o frigorífico também não se opõe, que numa proposta visando uma negociação dessa situação com o Banco do Brasil, ocorreria a desistência dessa ação revisional. Ali existe uma expectativa de uma redução assim expressiva no saldo devedor por conta dessa ação revisional, né? Então, o que ocorreria? O frigorífico abriria mão da ação revisional, assumiria o compromisso de pagar em até 12 meses quase 3.200.000 ao Banco do Brasil,
Se não conseguir nos 12 meses, ele teria mais 6 meses de tolerância para fazer a venda e aí quitar esse 3.200 aí com o Banco do Brasil. Passados os 18 meses, olha, não foi possível realizar a venda, que eles aqui têm muita expectativa muito boa, que fazem a venda até dentro dos primeiros 12 meses, mas se não conseguir, aí prevaleceria a proposta do banco, que é aquele deságio lá de 25% e os juros que o banco também está propondo ali, né? Então, essa foi a proposta que foi apresentada. Olha, o deságio será maior? Será, mas o banco vai receber à vista por ocasião da venda do imóvel, né? Então, essa foi a proposta que acabou não evoluindo. Eu não sei se abrimos aí para um debate, doutora Luana, ou se eu já poderia avançar um pouco numa outra questão que gostaria de colocar ainda nesse ambiente negocial aí dentro da Assembleia. O que a doutora me orienta? Eu acho que o senhor pode colocar todas as questões que o senhor tem, aí depois nós abrimos a palavra para os demais credores, se quiserem se manifestar. Tá. Que é o seguinte, o frigorífico já havia proposto ao banco que o banco ficasse com esse imóvel, logicamente que tem o compromisso de quitar o Sicoob Maxicred nesse valor de 1.800.000 aproximadamente, né? O frigorífico abriria mão desse imóvel em favor do banco, e há um outro imóvel que está gravado com hipoteca em favor do Banco do Brasil, que é um imóvel aqui no município de Ilhota, e que esse terceiro, porque esse imóvel é de terceiro, não é do frigorífico, esse terceiro concordaria em que esse imóvel também fosse passado para o banco. Essa proposta foi feita ao banco e o banco não aceitou, porque o banco alega que ele não quer imóveis, né? Mas foi uma tentativa de ainda viabilizar e equacionar o débito do Banco do Brasil. Esse imóvel aqui no município de Ilhota, ele tem um valor que passa um pouco aí de 2 milhões de reais, o valor. Então, o Banco do Brasil não aceitou aquela proposta da sexta-feira, e aí, hoje de manhã, conversamos aqui no frigorífico, eu estou com os sócios do frigorífico aqui, com os funcionários, e eles autorizaram, depois de conversar com o garantidor, que o banco poderia, então, tomar esse imóvel aqui da Ilhota, né? E o imóvel, aquele imóvel rural que falamos há pouco, que é avaliado em 5 milhões, que aí ele se proporia vender no prazo de 12 meses, com mais 6 meses de tolerância, esse se faria daquela forma. Então, o que a gente conseguiu evoluir aqui numa tentativa final de acerto com o banco? O banco toma esse imóvel aqui de Ilhota, né? E o frigorífico fica com aquele compromisso de vender o imóvel, aquele imóvel rural, no valor de 5 milhões, quitar o Sicoob e aí passar os 3.200.000 para o Banco do Brasil em 12 meses ou em até 18 meses, né? E também a desistência da ação revisional, né? Então, eu vou fazer um cálculo assim aqui bem a grosso modo aqui, né? Essa ação revisional, quando nós ingressamos com ela, tinha uma expectativa assim firme de uma redução de 1.200.000. É lógico, o débito é de 11 milhões e nós não entramos com a ação para reduzir o débito pela metade. Mas se identificou abusos ali, e eu vou citar só um. O Banco do Brasil cobrou R$199 mil de uma denominada comissão flat. Essa comissão flat, qual é a razão dela? O banco está cobrando por um serviço que ele teria prestado ao frigorífico, para o frigorífico tomar o dinheiro do próprio banco. Então, o banco assessorou o frigorífico para que o frigorífico tomasse esse dinheiro. O banco cobrou R$200 mil, R$199 mil. Esse valor nós estamos pedindo de volta,
né? E assim, avançando um pouco nessa questão, né? Se o banco estava assessorando o frigorífico, existe aí também uma responsabilidade do banco com esse endividamento, porque está muito claro, desde o pedido da recuperação judicial, que é impossível para o frigorífico pagar 400 e tantos mil reais por mês de prestação para o Banco do Brasil, quando a margem bruta que o frigorífico gera, bruta, é 350, no máximo 400 mil reais, mas no máximo, né? Então, o que o banco quer de prestação supera a margem bruta, e com essa margem bruta, o frigorífico precisa pagar seus funcionários, fazer a manutenção do frigorífico, pagar energia elétrica, pagar serviço de terceiros e tudo mais, né? Então, voltando um pouquinho, e eu estava aqui compondo os valores, nós estamos falando de 1.200.000, que é a expectativa de redução lá na data do ingresso da ação. Esse imóvel de Ilhota, podemos aqui estimar ele num valor entre 2 e 2.200.000. O imóvel rural sobraria para o banco mais 3.200.000. Então, aqui nós estamos falando em um impacto econômico aqui para o banco de 6 milhões a 6 milhões e meio, mais ou menos, que o banco conseguiria, assim, entre essa questão da redução na ação revisional e mais os dois imóveis, o banco conseguiria realizar algo um pouquinho superior a 50% do seu crédito e realizar no curto prazo, e não esperar 10 anos para receber, como os demais credores vão esperar, entendeu? Então, eu fiz essa argumentação para dizer o seguinte, que o frigorífico, então, está trazendo à mesa de negociações com o Banco do Brasil essa questão adicional, né, de que o banco, então, tome para si esse imóvel do terceiro, com o compromisso do terceiro de manifestar a sua anuência e sua concordância. Então, era isso, doutora Luana. Devolvo a palavra. Obrigada, doutor Antônio. Doutora Fernanda, não sei se a senhora gostaria de fazer alguma outra consideração? Tá certo, obrigada, então. Questiono aos demais credores se alguém gostaria de fazer o uso da palavra. A doutora Raquel, representante do Cicobi, estou a palavra. Doutora, estou liberando o seu microfone e sua câmera. Bom dia a todos. Bom dia, sim, estamos lhe ouvindo. Então, eu acho que, diante de todas as considerações que o doutor Antônio apresentou e vem apresentando aí em todos os atos que estivemos presentes, né? Eu acho que é importante levar em consideração que todos os credores têm um papel fundamental no processo de recuperação, especialmente nós, instituições financeiras, né? Esse papel ele vai muito além da busca pelo retorno financeiro. Como comentamos, né, na Assembleia anterior, é necessário considerar os efeitos dessas ações sobre todos os envolvidos, neste caso, né, os empregados, os fornecedores, o cliente, a comunidade em geral, que depende da atividade da empresa, né, como já falamos, é uma cidade pequena. Então, essa resistência, ela tem um impacto social em aprovar o plano, que tanto esforço foi feito pela Recuperando, ela tem um impacto social extremamente danoso, né, para todos os envolvidos, inclusive nós, credores. Então, em que pese os credores tenham aí o direito de proteger os seus interesses, é crucial que esse direito seja exercido com consciência dos impactos econômicos e sociais que serão aí nefastos, né? Então, eu acho que na condição aí de uma cooperativa de crédito, que também tem um crédito considerável aí, no qual já nos manifestamos na última Assembleia o interesse de aderir à condição de credor parceiro, mas diante de todo esse cenário,
considerando que a Recuperando apresentou um plano que é viável, financeiramente, economicamente falando, mas não só isso, também vem demonstrando um esforço, um grande esforço, e um evidente intuito aí de buscar uma resolução junto aos credores, especialmente o Banco do Brasil, que é um banco público, cuja a responsabilidade social, eu diria que é até maior do que todos os outros aqui, né? Mas eu acho que essas considerações é para que isso seja levado em consideração, que seja ponderado, especialmente pelo Banco do Brasil, diante de todas as propostas que foram apresentadas, para que o voto do Banco do Brasil não contemple só o seu retorno financeiro, mas também a responsabilidade social nesse caso. Então, essas são as minhas considerações, doutora. Obrigada, doutora Raquel. Suas considerações foram inclusas, registradas em ata. Obrigada. O doutor Jonathan, que representa credores trabalhistas, quirografaram e da classe 4, também solicitou a palavra. Doutor, seu microfone e câmera está liberada. Luana, bom dia. Doutor Antônio, bom dia também. Na verdade, só complementando até o que o Banco Bradesco já colocou ali no chat, aquele aditivo apresentado na última Assembleia está valendo ainda com relação aos credores até 20 mil, né? Então, sim. Fica no que tinha definido lá, né? Sim. Com relação a esses imóveis, doutor Antônio, só para eu ter uma noção melhor aqui dessa outra proposta que foi passada para o Banco do Brasil, os dois entrariam pelo preço total de quanto? A intenção, né? Aquele imóvel rural, o compromisso é cravar em 5 milhões, né? Uhum. Desses 5 milhões, sairia 1.800.000, eu posso pegar aqui o valor exato, para quitar o saldo devedor no Sicob, e a diferença seria paga para o Banco do Brasil. Que dá mais ou menos os 3.200, né? Mais ou isso, menos. Os 3.200. O outro imóvel não é o compromisso de o frigorífico vender o imóvel e passar o dinheiro para o banco. Porque esse imóvel é de um terceiro e o terceiro concordaria que o banco tomasse o imóvel. Entendi. Ele é avaliado em quanto, mais ou menos? Eu vou até pedir uma confirmação aqui. Eu estou com os meus clientes também na Assembleia. Ok. Eu vou pedir uma... Vocês podem passar uma avaliação assim, realista? Eu acredito que deve ser uns 2. É isso? 2 milhões, 2.500, até mais, eu acho. Eu não sei se já foi 10 anos. Já ofereceu. 2.500.000. Assim, ó, aqui os números que eles estimam no mínimo 2 milhões. Eles entendem que possa valer até 2.500, talvez até alguma coisa mais que isso, né? Porque já faz um tempo assim que eles tiveram uma avaliação desse imóvel, né? Mas vamos considerar aí na faixa de 2 a 2,5, um número realista, de repente, né? Se estaria dispondo de valores de caixa, digamos assim, né, para um período de 12 meses, 1 ano e meio, mais ou menos, aí de uns 5 milhões para quitar o Banco do Brasil, mais ou menos de 5 milhões e meio, né? Poderíamos considerar que 5 milhões e meio que daria exatamente 50% do crédito do banco. Porque e mais a desistência da revisional, né? Isso, e mais a desistência da revisional. O crédito do banco é 11 milhões, né? 11 milhões e 2 mil, né? Certo. Seria isso. E daí a relação auditivo lá permaneceria para os demais credores até os 20 mil pagar, quitar a sanção até 90 dias, né? Isso mesmo, né? Não, é só esses esclarecimentos mesmo e para a gente ter uma noção aqui do cenário financeiro, porque seria esse plano, né, da forma que está, ele concluiria uma recuperação judicial em muito curto espaço de tempo, né? Sim. Se pagaria, primeiro, o aditivo feito semana passada, se pagaria grande parte dos credores em 90 dias. A cooperativa receberia seu crédito também na questão de fomentadora, né? Isso. Teria os benefícios da fomentadora. E o Banco do Brasil aqui receberia praticamente a
grande parte mesmo dos valores disponibilizados para o frigorífico em um curto espaço de tempo, comparado ao cenário atual, né, que seria um período mais longo, né, um espaçamento mais longo para a quitação da dívida. Então, assim, na visão dos meus clientes, o plano ajuda bastante eles na condição deles hoje, porque, como eu falei semana passada, e até a doutora Raquel enfatizou novamente, de forma muito precisa, essa recuperação judicial ela atinge várias pessoas, né? E várias pessoas que necessitam do frigorífico para poder gerar recurso, para poder gerar renda, para continuarem seus negócios também, e principalmente o pequeno agricultor, né? Então, eu estou imaginando aqui que realmente a empresa fez de tudo aqui para tentar, se não quitar já de imediato os créditos, mas sim possibilitar que cumpra-se o plano sem também causar prejuízos a todos os outros credores, né? Porque não adianta que você atender a exigência de um determinado credor e lá na ponta do pequeno ficar sem receber. Então, a princípio, aqui estaria bem equalizado para isso acontecer e ter um sucesso final dessa recuperação, né? Seria só essas minhas considerações. Ok. Muito obrigada, doutor Jonathan. Suas considerações também foram registradas em ata. Eu vou liberar agora o microfone da doutora Débora. Ela fez um questionamento via chat, o doutor Antônio já até respondeu, mas eu vou liberar novamente, doutora. Eu não, peço desculpas que eu não tinha visto que a senhora tinha pedido a palavra antes. O questionamento era se o aditivo, aquele segundo aditivo que foi apresentado na Assembleia do dia 1º, se ele continuaria válido. Sim. Era isso. Sim. Ok. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Doutor Antônio, não sei se o senhor tem alguma outra consideração, ou então passaremos para a votação. Tá, eu ainda teria, doutora Luana, umas rápidas considerações, né? Só para consignar que nessa evolução das tentativas aí de acordo com o Banco do Brasil, o Banco do Brasil sempre esteve assim, ele se fixou naquela proposta inicial de 25% de deságio e em nenhum momento assim das negociações foi colocado uma possibilidade de se alterar esses percentuais. A gente procurou demonstrar que esses percentuais geram um valor mensal a ser pago impossível de ser pago pelo frigorífico, né? Como o Banco do Brasil também não aceitou ser credor, instituição financeira parceira, que cria ali uma condição diferenciada, nós ainda fizemos um esforço no sentido de oferecer ao banco, de forma assim derradeira, eu diria, já com um esforço, correndo o risco já de entrar quase numa linha vermelha, né? E com certeza amarela de não conseguir cumprir o plano, mas ainda fizemos uma última tentativa de igualar o deságio para a instituição financeira parceira. Então, nós propusemos ao Banco do Brasil 35% de deságio, mesmo ele não se comprometendo com a parceria, de ser uma instituição financeira parceira. E também não foi adiante, o Banco do Brasil ficou nos 25%, né? Tem uma outra questão assim que é necessário citar, que é o seguinte: o Banco do Brasil ele fez uma proposta escrita para o frigorífico, está num dos e-mails, aceitando juros de TR mais meio. E há 2 dias da nossa assembleia, lá ocorrida no dia 1º de agosto, o banco trouxe uma nova posição dizendo não é TR mais meio, é TR mais 1. Né? Então, a expectativa que se tinha de, num processo negocial com o banco, haver uma evolução, como por parte do frigorífico houve essa evolução, o Banco do Brasil ele involuía com a proposta dele. Ele
trazia um ônus adicional, à medida que você dava mais um passo, vinha um ônus adicional. Vou citar um outro exemplo. Nós tivemos o início dessas negociações com o titular dessa carteira do Banco do Brasil, que logo em seguida entrou em férias, mas as primeiras tratativas foram com ele. E ele disse, olha, se o frigorífico fechar com esse deságio que o banco está propondo, e depois ocorrer a venda daquele imóvel rural, o Banco do Brasil vai negociar com vocês um deságio em cima desse valor que foi acertado na RJ. Por quê? Porque o banco vai receber à vista, lá por ocasião da venda do imóvel, o banco, então, teria todo o interesse, ao invés de receber em 10 anos, o banco faz um cálculo e aceita um novo deságio, né? E chegou a citar, assim, de 70%, né? Sobre essa possibilidade. E foi em cima disso que nós fizemos aquela proposta, essa última que eu levei à doutora Fernanda, de o frigorífico vender dentro de 12 meses o imóvel e ir lá e pagar o banco, logicamente com um deságio maior, porque o banco estaria recebendo à vista. Mas aí veio a resposta do banco também dizendo assim, não, o banco não aceita dar depois um deságio em cima do valor. Eu disse, pois mas é um fato novo, porque o banco foi o titular da carteira que relatou para nós. Aí a resposta foi de que foi um equívoco, essa colocação teria sido um equívoco. Então, assim, só registrar que não havia uma evolução nas negociações, infelizmente. Embora o frigorífico tivesse sempre colocado uma condição, assim, esticando a corda para tentar viabilizar e sempre melhorando a sua proposta para o banco. E a recíproca, infelizmente, ela não foi verdadeira. E aí, ainda uma colocação final é a seguinte, né? Essa empresa, o frigorífico, ele tem assim, ele tem as certidões, ele não tem ações judiciais, pode ter alguma, tipo assim, Justiça Federal, Justiça Estadual, não consta ações, ele tem as certidões negativas trabalhistas, tributárias, ele pode apresentar todas essas certidões, inclusive já providenciamos aqui algumas delas. Então, pode-se dizer o seguinte, essa empresa está correndo o risco de fechar por conta dessa posição do banco. Talvez o banco raciocine o seguinte, não, mas se ela está tão tranquila, tem todas as certidões, ela tem condições de pagar com deságio de 25 ou até sem deságio. Mas aí entra naquela questão econômica. Não tem, pelo volume de vendas e pela margem que o frigorífico pratica, ele não tem essa condição. Qual que é o problema, então? É que se o endividamento chegou a um ponto que a operação não gera o recurso para pagar ele na integralidade. Por isso que foi necessário a recuperação judicial. E nesse ponto é que eu me refiro, que uma empresa que fatura 4 milhões por mês, e o Banco do Brasil chegar num empréstimo de 11 milhões, sendo que o Banco do Brasil cobrou para assessorar a concessão desse empréstimo, assim, soa algo muito perverso, assim, muito pernicioso para a empresa, porque se colocou um endividamento que ela não tem condições de pagar. Então, por isso, a necessidade do deságio, né? E, por fim, assim, o que a gente também não consegue entender, embora respeitando todas as diretrizes que os funcionários do banco devem seguir, aqui nós estamos diante da seguinte situação: ou aprova o plano e a empresa segue a sua vida e vai cumprindo os compromissos, como tem feito desde 30 de novembro de 2022, né? O frigorífico está aí de pé, funcionando. Então, ou aprova o plano, né, e ele segue nessa balada, ou essa decisão vai para a mesa do magistrado e aí poderá resultar na falência, né? Embora já gostaria de deixar assim consignado que o frigorífico tem convicção
de que o Banco do Brasil ele estaria abusando do seu direito de voto. Ele é o maior credor, com mais de 60% do total dessa RJ. Ele que concedeu esses empréstimos com a sua própria assessoria, e ele vai receber na falência muito menos do que a proposta que o frigorífico está fazendo para ele receber até à vista. O frigorífico está entregando um terreno e mais um pagamento de 3.200.000 na venda do outro terreno, e na falência o que o banco vai receber? Se pegarmos o patrimônio que está no balanço da empresa, nós estamos falando de 8 milhões. Venda em leilão, se sabe que sai por 50%. Vai realizar 4 milhões. 4 milhões representa 18% do total dos créditos. Se considerarmos que o Banco do Brasil vai receber proporcional, ele receberia, então, 18%. Ele estará recebendo com um deságio de 82%, né? E se sabe que não vai ser proporcional essa distribuição do valor arrecadado. Primeiro, tem os compromissos da massa, né? E segundo, tem os créditos que são privilegiados, né? Débitos com funcionários, por exemplo, tem todas as decisões para serem feitas. Tem os débitos relativos a operações com alienação fiduciária, são 3,5 milhões de alienação fiduciária. Então, o que o Banco do Brasil recebe na falência? Entende? E a empresa está oferecendo, só em imóveis, 5 milhões, 5,5 milhões. Então, não nos parece racional essa postura assim inflexível do banco, com todo respeito aos representantes do banco. Era isso, doutora Luana, eu lhe devolvo a palavra. Fazer alguma consideração? Sim. Durante todo esse período, nós também tentamos avançar com a proposta, mas os 25% de deságio proposto, ele já estava no nosso limite, a gente não tinha mais margem para dar mais do que isso, né? E só isso mesmo que eu gostaria de colocar. Realmente houve um equívoco na proposta, mas em momento negocial, eu já fiz a retificação para que constasse, inclusive falei na última AGC, para que constasse em ata também a proposta do banco, que era TR mais 1% ao mês após a AGC. E é isso, doutora. Eu reconheço o empenho do doutor Antônio em tentar negociar, né, mas realmente o banco está no limite da margem que a gente pode dar de deságio. Certo, então. Muito obrigada, doutora Fernanda. Suas considerações foram registradas, assim como as palavras do doutor Antônio, para todas constarem em ata, né? Okay. Acredito que não temos mais pedidos de fala, então podemos passar para o procedimento de votação do plano. Seria o plano com seus aditivos, né? E, inclusive, então, essa proposta é inclusa na última ata. Sim. Antes de iniciar o procedimento, a equipe da Ajude vai passar só um pequeno vídeo explicativo da utilização da plataforma, e em seguida, então, abrirá o link para votação ao plano. Para iniciar a votação, clique no ícone em vermelho que aparecerá na parte superior da tela. Você será redirecionado para a plataforma de votação, onde deverá inserir o login e a senha recebidos por e-mail. Ao ingressar na tela de voto, verifique se todos os credores cadastrados através de seu e-mail estão listados. Na sequência, selecione o card cinza na coluna denominada Voto. Você verá 3 opções de voto: verde para aprova, vermelho para não aprova e amarelo para abstenção. Selecione uma das opções e confirme se estiver correta. Se não estiver certo da opção selecionada, basta clicar em Cancelar voto e repetir o procedimento. Mas não esqueça, após confirmado o voto, não será possível alterá-lo. Agora, se você é representante de diversos credores
e estes possuem o mesmo posicionamento, poderá votar em lote, selecionando o card rosa, no canto inferior direito. Após, selecione uma das opções de voto e confirme. Se os credores possuem votos divergentes, não se preocupe. Você poderá realizar individualmente o voto da minoria e, na sequência, em lote, o voto da maioria. Primeiro, realize o voto da minoria individualmente. Selecione o card cinza na coluna denominada Voto e, na sequência, selecione uma das opções: aprova, não aprova ou abstenção. Repita o procedimento para todos os credores que têm voto divergente daquele escolhido para a maioria. Concluído, vá para a votação em lote, selecionando o card rosa, no canto inferior direito. Automaticamente, todos os credores que não tiveram voto individual serão selecionados. Escolha uma das opções e confirme. Pronto! Concluída a votação, feche a página e retorne à tela da Assembleia. Boa votação!
Vocês podem ver em tela, então, finalizado o procedimento de votação, nós tivemos uma aprovação de 100% dos credores da classe 1, cujo cópito é realizado por cabeça, né? Na classe 3, então, que a votação é realizada tanto por cabeça quanto por crédito, tivemos uma aprovação. A Júdice poderia só aumentar um pouquinho o gráfico aqui, que é um pouco de dificuldades para fazer a leitura. Aqui. Obrigada. 96,55% dos credores, então, votaram pela aprovação, mas na votação por crédito tivemos uma rejeição de 62,9%. E na classe 4, então, cujo cômputo é realizado também apenas por cabeça, uma aprovação de 100% dos credores. Como podemos ver, então, o plano ele foi rejeitado no cômputo por créditos, na classe 3. Diante disso, há uma especificação no artigo 56, parágrafo 4º da Lei 11.101 de 2005, né, que prevê que, em caso de rejeição do plano, o administrador judicial ele deve submeter aos credores para votação o prazo de 30 dias para que os próprios credores apresentem nos autos um plano de recuperação judicial. Né. Nós vamos, então, iniciar este novo procedimento de votação, então seria para votação se os credores desejam apresentar um plano alternativo, né, nos autos no prazo de 30 dias.
Bom, então, em relação a esse nosso prazo de 30 dias para os credores apresentem um plano alternativo, nós tivemos uma aprovação de 100%. Aprovação essa, então, que não conta com o voto do Banco do Brasil e do Bradesco, que registraram abstenção em relação a esta votação. Bom, agora, então, finalizados os procedimentos de votação, ressalto que tanto a deliberação do plano quanto essa votação do plano alternativo serão submetidas ao juízo, né, que irá proferir, então, a deliberação. Nós vamos passar de imediato, então, para a leitura da ata. Eu peço que os credores acompanhem a redação, né, que é um pouco extensa. Se tiverem alguma consideração, retificação, podem ir colocando ali no chat que a gente vai arrumando. O Banco do Brasil sinalizou aqui que encaminhou uma ressalva por e-mail. Nós já recebemos, doutora, já constou em ata também. Ata de Assembleia Geral de Credores, segunda convocação, continuação, Frigorífico Santos e Reinert Limitada, processo de recuperação judicial 50.07.772.39.2022.824.0025, Vara Regional de Falências, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca de Jaraguá do Sul. No dia 5 de agosto de 2024, por meio da plataforma virtual disponibilizada pela Ajude Tecnologia Assessoria, a administradora judicial Medeiros Costa Beber Administração Judicial, sob a presidência de Luana Vieira da Silva, retomou os trabalhos suspensos. A recuperanda esteve logada no sistema, sendo representada pelo Dr. Antônio Bonifácio Schmidt Filho. Permaneceu secretaria nos trabalhos o credor Banco do Brasil, na pessoa da preposta Fernanda Eugênio. Devidamente cadastrados para o ato, compareceram mediante login ao sistema, por si ou por seus procuradores, os credores constantes da lista de presenças anexa, titulares de 100% dos CREs da classe 1, 100% dos CREs da classe 3 e 100% dos CREs da classe 4, considerando o quórum da solenidade de instalação ocorrida em 7 de maio de 2024. Com a palavra, o presidente declarou retomada a Assembleia Geral de Credores, tendo como ordem do dia a aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda, eventual constituição de comitê de credores, a escolha de seus membros e sua substituição ou qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. A presidente recapitulou que o plano de recuperação judicial inicialmente apresentado no evento 71 foi modificado em 2 oportunidades, sendo a primeira no evento 212, primeiro aditivo, e a segunda na Assembleia, realizada no dia 1º de agosto de 2024, segundo aditivo. Esclareceu ainda que o prazo de suspensão previsto no artigo 56, parágrafo 9º da Lei 11.101 de 2005, se encerra hoje. Concedida a palavra à recuperanda, foi dito que no intervalo das negociações não se chegou a um consenso com o credor Banco do Brasil. Na sequência, foi aberto aos credores o direito de fala. O Banco do Brasil, representado pela preposta Fernanda Eugênio, reforçou que a posição da instituição financeira permanece a mesma. A recuperanda esclareceu aos credores que, neste intervalo de negociação, desde a última suspensão dos trabalhos, surgiu a ideia de propor ao banco a alienação de um imóvel rural avaliado em 5 milhões, mediante autorização em assembleia, com o compromisso de quitar ao Sicob, credor fiduciário, e utilizar o saldo para pagamento do banco com TR mais 0,5% ao mês. Destacou que existe uma ação revisional contra o banco que seria objeto de desistência. Disse que reassumiria o compromisso de pagar o crédito em até 12 meses e, caso não fosse possível, em 6 meses de tolerância. Passados 18 meses sem a realização da venda, prevaleceria a proposta do banco, que é de deságio de 25% a mais 1% ao mês. Acho que é TR mais 1% ao mês. Em prosseguimento, a recuperanda informou que há outro imóvel de terceiro que está gravado com hipoteca localizado em Ilhota, o qual poderia ser utilizado para fim de pagamento do Banco do Brasil, avaliado em aproximadamente 2 milhões. A recuperanda ficaria com o compromisso de vender o outro imóvel rural, quitar o Sicob e repassar o saldo do Banco do Brasil. Acho que é o Banco do Brasil. Defende que há um impacto econômico para o banco de 6 a 6,5 milhões para recebimento em curto prazo. O Sicob Maxicrédito, representado pela doutora Raquel de Amorim Urich, salientou que todos os credores têm papel fundamental no processo de recuperação judicial que vai além da busca pelo retorno financeiro do crédito, sendo necessário considerar os efeitos das ações sobre todos os envolvidos na reestruturação da empresa. Mencionou ainda que a recuperanda está demonstrando esforços para negociar com todos os credores, especialmente com o Banco do Brasil. O Dr. Jonathan George Mondini, representante dos credores das classes 1, 3 e 4, questionou o valor de intenção na venda dos 2 imóveis. Em resposta, a recuperanda informou que, em relação ao primeiro imóvel, o compromisso é de vendê-lo por 5 milhões, quanto ao segundo imóvel, o valor estimado é de, no mínimo, 2 milhões.
Dr. Jonathan George Mondini, questionou se permaneceria vigente a cláusula de pagamento até R$20 mil, incluída na Assembleia realizada no dia 2 de agosto de 2024. Defendeu que o plano de recuperação judicial, no formato atual, resolveria a dívida concursal em curto espaço de tempo de forma equalizada e não causaria prejuízo a um credor em detrimento dos demais. O Banco Bradesco, representado pela doutora Débora Cristina Nunes Vieira, perguntou se o segundo aditivo continuaria válido. A recuperanda reforçou que sim. A recuperanda consignou que durante a evolução das negociações com o Banco do Brasil, a instituição financeira manteve a proposta inicial de 25% de deságio e em nenhum momento colocou uma possibilidade de alteração no referido percentual. A devedora procurou demonstrar que o frigorífico não possui margem para pagar o deságio desejado pelo banco e informou que, como esforço derradeiro, buscou alternativa de pagamento, oferecendo 35% de deságio, mesmo o banco não se enquadrando como instituição financeira parceira. Defendeu que, nas tratativas, o Banco do Brasil apresentou ônus adicional às propostas e que houve equívoco nas informações trocadas pela instituição financeira. Por fim, destacou que a recuperanda possui as certidões negativas tributárias, mas que corre o risco de ser decretada falência em razão da postura adotada pelo Banco do Brasil, o que poderá ocasionar a abusividade do voto. Defendeu que, em caso de falência, o banco receberá menos do que na hipótese de aprovação das propostas apresentadas com a venda dos imóveis, incluindo o de propriedade de terceiro. O Banco do Brasil mencionou que, durante as negociações, tentou avançar com a proposta de pagamento, mas que não há margem para oferecer deságio acima de 25%. Confirmou que houve equívoco na contraproposta inicialmente apresentada no que diz respeito a TR mais 0,5% ao mês, quando o correto era TR mais 1% ao mês. Aqui eu vou fazer uma pausa, vou só questionar os credores se tem alguma retificação em relação à redação da ata até este ponto. O Banco do Brasil só incluiu aqui. O Banco do Brasil é contra a apresentação de um plano alternativo e se abstém somente quanto à constituição do Comitê de Credores. Doutora, o voto, acho que talvez o voto foi equivocado, mas nós vamos registrar em ata ao final ali a sua consideração. Então, prosseguindo, ausentes outras solicitações de fala pelos credores, demonstrou-se aos participantes, por meio de vídeo explicativo, a utilização da plataforma virtual para a cômputa dos votos. Esclarecidos os presentes, colocou-se em votação o plano de recuperação judicial e seus ativos, apurando o seguinte resultado. Bom, aqui foi colacionado os votos que já foram lidos anteriormente, né? Considerando o resultado da votação, em atenção à regra do artigo 56, parágrafo 4º da Lei 11.101, a presidente submeteu à deliberação a concessão do prazo de 30 dias para que seja apresentado o plano de recuperação judicial pelos credores, computando-se a aprovação por 100% dos créditos presentes. Aqui nós vamos só incluir, então, essa ressalva do Banco do Brasil. Deixa eu só... Bom, retomando, incluímos ali a doutora Fernanda Eugênio via chat. O Banco do Brasil registrou que, embora o voto tenha sido por abstenção, a instituição financeira é contra a apresentação do plano alternativo. Seria isso, né? As ressalvas enviadas por e-mail pelo Banco Bradesco e Banco do Brasil S.A.
foram incluídas em anexo à ata e entregue às deliberações assembleárias. A presente ata de assembleia foi lida e compartilhada em tela, oportunizando a apresentação de eventuais ajustes. Uma vez aprovada, vai assinada pela presidente, pela devedora e por 2 membros de cada classe presente e será submetida ao juízo, assim como estará disponível no site da administração judicial, acompanhada da lista de presença e do relatório de votações. A íntegra da gravação da Assembleia poderá ser acessada nos canais do YouTube da Administração Judicial e da AJUD. Então, retomando, receberão a ata para assinatura, a Administração Judicial, a Recuperanda, o Banco do Brasil na condição de secretário, Gabriel Charan e TG Representações como membros da classe 1, Link Comercial e Banco Bradesco como membros da classe 3, e Jacaré Acessórios e MS Boi Comércio de Abate de Bovinos como membros da classe 4. A ata será enviada tão logo finalizarmos agora a Assembleia. Eu peço que os credores deem uma atenção e assinem assim que possível, que nós temos um prazo para juntada nos autos também. Né? E além do mais, o link ali da geração, ele tem um curto prazo ali de expiração. Então, agradeço. Não sei se o doutor Antônio gostaria de fazer alguma outra consideração final. Estamos lhe ouvindo, doutora. Não, durante a leitura da ata, eu tentei uma intervenção, mas eu estava aqui sem o áudio. Ah, sim. Que quando a doutora leu lá no começo daquela oferta de o banco tomar aquele imóvel do valor mínimo de 2 milhões, consta lá que ele está gravado com uma hipoteca, só não constou que é em favor do próprio banco. Não sei se haveria possibilidade. Sim, eu vou retificar aqui. Então. Banco do Brasil, acho que tem. Banco do Brasil. O senhor está conseguindo acompanhar ali? Sim, senhor. Seria esse ponto? Seria, sim. Seria. Então, era isso. Agradeço a presença de todos. Então, a ata será juntada aos autos no prazo de até 48 horas. Muito obrigada e tenha uma boa semana. Muito obrigado, doutor Luana. Parabéns pela condução. Obrigada.